Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o segundo vídeo da nossa série Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato. A gente está tentando deixar conteúdos curtinhos, mas relevantes todos os dias. Então, assine o meu canal, divulga, por favor. Não deixa de curtir, deixar seu like, tá? Ativar o sininho e divulgar entre os seus amigos aí o nosso canal, porque a gente está fazendo esse trabalho de conciliação, né? De abordagens sobre gênero, Bíblia, religião, diversidade, de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu já estava falando nos vídeos passados. Se você viu uns 4, 5 vídeos para trás aí, eu estava falando da forma como os missionários eles nos catequizaram e eles nos evangelizaram de uma maneira muito repressora em termos de sexualidade. Isso não é bom, nunca foi bom e ensinou a gente a demonizar o nosso corpo. Inclusive, tem um vídeo que eu intitulei que demonização do corpo nem é coisa do cristianismo, é coisa do gnosticismo. Mas o problema é que essa mentalidade ela ficou impregnada na nossa estrutura de crenças, a nossa forma de raciocinar religião e fé e a convicção de salvação. Isso, bom, a gente não vai conseguir mexer nisso, apagar 2000 anos de história, na verdade, da cristandade, porque o estrago já foi feito lá atrás. O que a gente precisa fazer é perceber como é que esse modo de trabalhar a interpretação bíblica ele é prejudicial. Quando a gente entende que nós lemos a Bíblia de uma maneira distorcida, a gente começa a perceber a necessidade de nós. Aí eu vou usar um termo que está muito em voga aí, e que deu uma confusão tremenda para o pastor da comunidade que eu frequento, que é atualizar a Bíblia. Mas, na verdade, é atualizar a nossa forma de enxergar o texto bíblico. Lembrando que esse texto não foi escrito para a nossa realidade, ele foi escrito para uma realidade milenar lá para trás, e que hoje nós nos beneficiamos dele, sim, mas ele não foi escrito dirigido para a gente. Então, isso não pode ser perdido de vista de forma alguma. Então, você vai ver que existem alguns teólogos contemporâneos que trabalham com a noção de decolonialidade. E quando eles fazem essa abordagem decolonial, esse não é um conceito teológico, esse conceito veio de outros ambientes, inclusive de história da ciência, ele é bem amplo, ele está muito presente na filosofia e na sociologia, principalmente, e ele tem a ver com a nossa forma, vamos pegar aqui Brasil, que foi um país colonizado por europeus, a nossa forma colonizada de criar conceitos de pensar a vida, a nossa cosmovisão, ela foi colonizada porque nós somos países colonizados. Ou seja, a gente não enxerga o mundo, a vida, a cultura como os nossos povos originais enxergam. Então, nós, civilização brasileira ocidental, que não é autóctone, ou seja, que não é aborígene, que não é indígena, tá certo? Que é o povo original dessa terra, ela é uma civilização contaminada com formas de pensar que são exteriores, são estrangeiras. E são formas de pensar que os colonizadores impuseram sobre nós. Se você for olhar lá direitinho a carta do Pero Vaz de Caminha, o rei de Portugal, falando da nudez das Índias, você vê que ele está encantado de ver como é que os índios andavam nus, aqui sem problema nenhum, a inocência dos índios. Então, você vê que na cabeça do europeu isso não cabia, né? E ele acha que ele entrou no paraíso quando ele viu aquilo dali. Então, o que esses teólogos decoloniais estão fazendo é tentar tirar essa roupagem de imposição estrangeira sobre a nossa forma de fazer uma teologia, e aí eu trago isso também para a nossa forma de interpretar a Bíblia. Mas isso Milton Santos já tinha feito lá há 40 anos atrás, quando esse grupo de Milton Santos, Elza Tamez, Jorge Pixley e Pablo Richard,
fundaram a Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana. Porque a RIBLA era uma proposta do período da Teologia da Libertação, né, mais efervescente, e esse período mais efervescente da Teologia da Libertação é um período no qual os grupos cristãos que trabalham com comunidade de base, eles estão resistindo duramente às ditaduras militares. Então, é um modelo teológico latino-americano, mas de resistência. Ele não tem objetivo algum de reforçar o que o estrangeiro faz com a gente. Muito pelo contrário, ele tem o objetivo de vivificar o que é produzido na nossa terra a partir da cosmovisão que nós temos aqui, latino-americana, e sempre com ênfase em libertação. Essa é uma abordagem decolonial, ela rompe com essa forma dogmática, teológica, imperialista que nos foi sobrecarregada pelo colonialismo. Então, eu vou fazer nos próximos vídeos agora um desmembramento desse processo, porque para quem for pegar o livro e vai ver assim, puxa, decolonial, que troço complexo, né? É porque, para quem está dentro da teologia, falar de teologia decolonial tem um sentido, já cai a ficha, a gente já entende o que é. Mas para quem é leigo e que não entende esse conceito, vai passar a entender a partir desse momento que a gente explicar o que é decolonialidade. Então, a gente tem alguns teólogos que estão trabalhando isso no Brasil e aqui na América Latina de forma geral. Eu destaco bem o Nicolás Panuto, que é um argentino, a Priscila também dos Reis Ribeiro, que é uma teóloga feminista que trabalha com indigenismo, e temos o Ronilson Pacheco, também, que é na área de afroestudos, né? Africanidades dentro da teologia. Então, cada um é representante de uma espécie de pensamento. Então, a Priscila com a ênfase indígena, o Ronilson com a ênfase em negritude e o Nicolás Panotto com a ênfase na latinidade, né, de forma geral. Então, são autores que eu recomendo. Eu não os uso muito aqui porque eles não são da área bíblica. E como o meu livro se propõe a fazer estudos bíblicos, então eu prefiro trabalhar com a composição bíblica, tá certo? Mas a gente vai entender, então, que essa formação de um pensamento decolonial tem a ver com tirar as roupagens estrangeiras que nos foram impostas durante a colonização, que trouxe a evangelização para o Brasil. Então, se a gente foi colonizado por europeus no período do Brasil colonial, vamos dizer assim, e recebeu a influência da catequese católica que veio com os jesuítas por lá, que tinha um programa de governo de controle sobre o corpo. Por outro lado, nós recebemos uma catequese ideológica que vem com os movimentos protestantes evangelicais e missiológicos para cá, e que traz muito de cultura norte-americana junto do processo de evangelização, e não tem como a gente negar isso. Isso é fato, está atestado na literatura, tanto de missiologia quanto nos estudos antropológicos. Então, é bem importante a gente considerar isso como um ponto, como um fato, e não como uma especulação. Não é a Lília que está inventando isso. Existem centenas de estudos e livros publicados que tocam nesse mesmo assunto. Tá? Então, até o próximo vídeo. Deixa seu like, curta aqui e volte amanhã para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Um beijo. Tchau.